Olá pessoal, saudações. É um prazer estar com vocês aqui participando deste seminário da ABT. Meu nome é Daniel Pinheiro Hernandes, sou médico, professor titular do Unifeso, que fica em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu sou colaborador do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação e diretor de inovações tecnológicas da ABT. Pessoal, na trilha das experiências formativas em ciências, tecnologia e também de inovações na educação, eu gostaria de abordar um tema que eu acho interessante, meio esquecido às vezes, que é o uso das obras de arte na abordagem das ciências. Quanta coisa uma obra de arte é capaz de nos ensinar. Se vocês pensarem bem, quando se olha um quadro, quando se vê uma escultura, essas coisas, dependendo do nosso olhar, evidentemente, vai fazer uma diferença muito grande. Eu estou falando sobre isso porque no Unifeso eu fundei há 15 anos e coordeno desde então um grupo chamado Grupo de História da Medicina, um grupo que pesquisa a história da medicina. Esse grupo se reúne semanalmente e nessas reuniões existe uma sessão, um momento, chamado Arte, História e Medicina. Nós criamos essa seção porque há muitas obras, isso inclui fotografias, imagens, pinturas, desenhos, esculturas, etc., que ajudam a contar aquela história específica que está sendo tratada em pauta. Então, por esse motivo, eu resolvi tocar nesse assunto, já que existem muitas obras que dizem muito sobre o autor, sobre a época em que ele viveu, o tipo de imagem, o motivo de certas cores, uma possível doença que foi retratada e assim por diante. Vocês imaginem, por exemplo, Van Gogh, que é uma pessoa que todo mundo conhece. A gente não precisa ter nenhuma imagem agora, mas se tivéssemos, poderia ser o girassol, poderia ser a Casa Amarela. Por que Casa Amarela? Por que Van Gogh teve uma época amarela? Porque ele usava uma substância que tinha digoxina, que dava uma coisa chamada xantopsia, que fazia com que ele visse as coisas de forma amarelada. Vejam só, uma coisa que pouca gente sabe ou pouca gente menciona, mas que está registrada em um quadro dele. E se a gente pensar bem, Van Gogh foi um cara que fez muitos quadros, só vendeu um durante a vida dele, Hoje tem um quadro dele que vale perto de 90 milhões de dólares. Então olha quanta coisa a gente pode tirar de um personagem, desde que a gente tenha uma imagem, tenha alguma coisa, a gente não precisa ter muitos recursos, uma fotografia de uma imagem, por exemplo, já é o suficiente, Ou seja, as artes ajudam muito a contar a história da nossa ciência médica, das ciências de uma forma geral. A gente tem que pensar que, por extensão, as artes podem nos ajudar extremamente no estudo das ciências, isso de um modo geral, a ciência de uma forma absolutamente geral. Ciências mesmo lá no primeiro ciclo, geometria, engenharia, biomedicina, biologia, enfim. O que é uma coisa muito interessante, muito instrutiva,
né? Pode-se tirar muitas coisas das obras de arte. Por exemplo, nós só conhecemos como eram alguns cientistas ou o que eles fizeram, porque além do que eles fizeram, alguém fez o desenho do rosto deles. Porque senão a gente não saberia como eles eram. Ou alguém escreveu ou desenhou aquilo que ele fez de tal forma que, já que não haviam fotografias, que não haviam fotocópias, que você só podia escrever à mão, etc., né? As artes e a caligrafia em determinadas épocas, na Idade Média, era uma forma de arte, né? Quer dizer, essas coisas ajudaram, sem que a gente tivesse os aparatos de hoje, elas ajudaram a nos trazer uma série de conhecimentos que certamente não conseguiríamos se não fosse uma obra de arte. Então, a arte e a ciência, no fim das contas, são complementares, ajudando no entendimento, na maneira como nós vamos desenvolver o que nós estamos vendo naquele momento, estudando naquele momento, vai nos ajudar, né? Arte e ciência vão nos ajudar a entender como o nosso conhecimento evoluiu e chegou até os dias de hoje. Ou seja, a arte que reúne criatividade, que reúne emoção, se conecta a ciências que são balizadas extremamente pelas investigações sistemáticas, metódicas e objetivas. Então, arte e ciências estão claramente ligadas historicamente. E, portanto, hoje, se a gente quiser, isso pode nos ajudar a inovar na educação, além de fazer pensar, de nos provocar reflexões sobre pessoas, sobre épocas, feitos históricos, inventos, etc. Tem um monte de coisas, né? A gente indo a um museu, por exemplo, tem um monte de imagens, de esculturas, de pinturas, etc., que nós podemos simplesmente passar por elas ou começar a perguntar como aquilo foi feito, né? E aí a gente pergunta, por exemplo, como é que se teve a ideia do primeiro microscópio, como é que as coisas começaram a ser entendidas, né, nesse mundo, como é que as pessoas começaram a entender a questão do vapor, a questão do vácuo e tantas outras coisas que são importantes, né? Então, além disso, o que a gente pode falar mais sobre as artes nos ajudando no estudo e no entendimento das ciências? Tem mais alguma coisa que a gente possa dizer ainda sobre isso? Tem sim. Ambas, né, quer dizer, arte e ciência, usam a observação como ponto de partida. Então, da mesma maneira como alguém olhou um arco-íris e o desenhou artisticamente, alguém olhou para aquilo e falou: como isso é formado? Como? Por quê? Quando? Isso é uma coisa extremamente interessante e eu noto na minha experiência na área da história da medicina que essas coisas chamam muito a atenção dos alunos. Os alunos ficam extremamente interessados com essa junção entre a arte e o conhecimento, quer dizer, como aquilo surgiu, como aquilo evoluiu, como aquilo foi documentado, enfim, um aspecto muito interessante. As artes nos trazem informações antigas, uma vez que só através de uma pintura, por exemplo, um desenho ou uma escultura, eu seria capaz, numa determinada época, de eu
conservar um certo conhecimento. Senão eu não teria como, né? Antes da invenção da foto e de coisas correlatas, como é que eu poderia guardar aquele conhecimento? Um outro aspecto é que a gente pode usar as artes para sensações relativas ou melhor dizendo, para experiências relativas a diversas sensações, né? Percepções, experiências pessoais, experiências subjetivas. Então, quando a gente olha para uma imagem, por exemplo, como a Pietà, né, que está lá no Vaticano, aquela escultura é uma escultura fantástica, né? E se nós percebermos, foi uma coisa feita de tal ordem que a mãe de Cristo, que segura Cristo no colo, parece mais jovem do que o próprio Cristo, né? Como aquele Cristo, que era filho daquela senhora de Maria, daquela santa, se mostra com uma expressão mais envelhecida, né? E ao perguntarem para o autor, ele diz que é assim que eu vejo Nossa Senhora, é assim que eu vejo Cristo, foi assim que eu os esculpi. Então, é extremamente interessante esses aspectos, né? Por que determinados autores utilizaram-se de determinadas cores, né? Registraram determinados momentos, existem momentos heróicos da história, existem momentos tristes da história que foram devidamente guardados por alguém, né? Quantas coisas, utilizando agora a questão da fotografia, quantas coisas da Segunda Guerra Mundial nós sabemos que aconteceram porque foram fotografadas, porque elas foram filmadas, porque foram guardadas. Isso é outra coisa importante, né? A guarda do que nos é antigo é muito importante. Os nossos monumentos, né? O instituto que cuida dessa cultura, da manutenção do que representa a nossa história, inclusive a nossa história científica, é de extrema importância, né? O IPHAN merece todo tipo de consideração, os museus, né? As pessoas que guardam relíquias, que guardam coisas que não existem mais, né? Que parecem para alguns alunos uma coisa tão banal, né? Mas para outros representam uma lembrança, para a gente representa uma história de vida, né? Uma história muito importante. Além disso, de acordo com os ensinamentos da Universidade Federal do Paraná, a arte ajuda a explicar conceitos científicos complexos às pessoas. Quantas vezes a gente desenhando o paciente, eu como médico, né? O paciente entende melhor aquilo que eu estou dizendo, né? Se existe uma comunicação interatrial entre os dois átrios do coração, eu fazendo um desenho, né? Mesmo que seja um desenho com pouca arte, mas que mostre pela arte o que eu estou querendo dizer, né? Então isso é um negócio extremamente importante, é um negócio muito legal, né? E, por outro lado, a ciência fornece novas ferramentas e materiais para a criação artística, né? Então, com inteligência artificial, com outras formas de tecnologia, nós podemos revisitar o nosso passado, redesenhar determinados aspectos, determinadas coisas. Isso é um detalhe extremamente importante. Então, arte e ciências
como arte e outras áreas são aspectos que a gente deve sempre ter em mente. Eu finalizo essa minha breve participação lembrando que arte e ciência, se tratadas conjuntamente, podem proporcionar inovações na forma como nós trabalhamos um determinado assunto na educação, proporcionando uma visão mais ampla do conhecimento. Pessoal, eu espero que essa breve exposição inspire vocês a juntar arte e ciências, inspire os alunos. Em minha experiência no grupo de História da Medicina, os resultados são muito interessantes, são muito promissores, incentiva inclusive os estudantes à leitura, que é outra coisa fundamental, procurar na leitura elementos que juntem arte e ciência. Nós estamos frente a uma geração que lê cada vez menos, que busca cada vez menos, que quer tudo muito rápido e às vezes a gente para frente a uma obra de arte e é capaz de ficar horas prestando atenção em detalhes. Então isso também relaciona estudantes com paciência, com interesse pela arte e com tudo que uma coisa pode trazer a outra em benefício de um entendimento conjunto. Isso é uma coisa extremamente importante, extremamente fantástica. Minha gente, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Arte e ciência se combinam, são muito boas para a gente usar em educação. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.